A reforma do Estado brasileiro, ela começa ali com a PEC do teto, né? Ela começa com a EC 95, né? Ou seja, a lei do teto, a proibição de aumentar os gastos sociais pelos próximos 20 anos. Então, esse é o primeiro movimento. Depois você vem com uma reforma previdenciária, e eu sempre insisto nessa pauta, na disputa da reforma da Previdência, do ponto de vista estratégico, nós vencemos a disputa. Pode parecer um absurdo, né? Porque os trabalhadores vão levar mais tempo para se aposentar e vão ganhar menos, mas nós impedimos a privatização da Previdência. O principal projeto que estava por trás da reforma da Previdência era o processo de capitalização, né? O seu processo de privatização minimamente foi conseguido retirar, e vamos lembrar o que o Guedes diz que ela estava suspenso, mas que ele não estava abandonado enquanto projeto. No meio disso, a gente ainda tem agora bem, a gente tem a PEC emergencial, usam a discussão do auxílio emergencial para impor mais barreiras de gastos públicos, ou seja, limitar cada vez mais a ação do Estado do ponto de vista do seu estrangulamento financeiro. Então, esse é um outro movimento que a gente assiste a partir da aprovação da PEC 186, e a gente ainda tem, só tramitando no Congresso Nacional, a PEC dos fundos, ou seja, que vai desorganizar e reorganizar e colocar boa parte dos fundos públicos na mão da iniciativa privada. A gente tem uma reforma de Estado por meio da PEC 32, e todo o processo de privatização que a gente está vendo. O mais recente agora foi a aprovação da MP, que impede a União de ter controle acionário do nosso sistema elétrico. Junto com isso, a gente ainda tem a discussão da privatização dos Correios, e na outra ponta, a gente tem ali a privatização que já está acontecendo, tanto da Caixa Econômica Federal quanto da Petrobras. E a Petrobras da maneira mais cruel do ponto de vista da nossa história, né? Porque o que eles estão fazendo com a Petrobras? Eles estão picando a Petrobras e vendendo aos pedaços. É como se você pegasse uma Mercedes-Benz, em vez de você vender o carro, você fosse levar ela para um desmanche e fosse vendendo ela aos pedaços. É isso que nós estamos fazendo com a Petrobras. Nós estamos vendendo, primeiro nós vendemos a principal refinaria de óleos especiais, aquela que fazia o desenvolvimento dos óleos especiais de combustível para a Fórmula 1, por exemplo. Nós vendemos, foi a primeira a ser vendida. Pouco se falou dela, porque era uma refinaria relativamente pequena, mas era a que tinha maior tecnologia envolvida, já está vendida. Né? Agora nós estamos na discussão da venda da refinaria da Bahia, né, da Adolfo Alves, e aí, subsequentemente, a gente vai começar o desmonte. Mas não é só. Né? A Petrobras está está vendendo parte da participação da Braskem. A Braskem, hoje, o Vitor aqui trabalhou muito tempo nos químicos, sabe que a Braskem é a maior produtora de insumos químicos do Brasil, né? Ou seja, boa parte das indústrias que operam e que precisam de insumos na indústria química tem a Braskem como grande fornecedora, e ela está sendo simplesmente, a pequena parte ainda que era estatal, que tinha algum tipo de intervenção do Estado, está sendo vendida, e na outra ponta, a parte nacional, que era a Odebrecht, foi quebrada pela Lava Jato. Né? Então, se a gente olhar para esse cenário todo, é importante a gente entender como é que esse negócio está se operando. Bem, no meio de tudo isso, ainda a gente tem agora uma proposta que claramente diz qual é a posição do Guedes e a posição do atual governo em relação ao Estado brasileiro. Tudo indica que talvez isso saia do texto da PEC 32, pelo menos essa é a discussão que aconteceu ontem lá na Constituição e Justiça, então o relator parece que vai tirar isso, mas, de certo modo, isso mostra um pouco a intenção que está por trás da PEC 32. A PEC 32 apresenta o princípio lá da subsidiariedade. Ela coloca como princípio da administração pública a subsidiariedade, que tem como base o quê? Colocar o Estado subsidiário à iniciativa privada, ou seja, o Estado é complementar à iniciativa privada. Ele só vai entrar onde a iniciativa privada não quiser ou não puder. Essa é uma visão de como você entende o Estado brasileiro. Ou seja, é uma inversão do que está na própria Carta Constitucional, quando diz que, por exemplo, saúde e educação são direitos do povo, né, e obrigações do Estado, cabendo à iniciativa privada o papel complementar. A atual visão do governo é uma inversão disso. Cabe à iniciativa privada prover os serviços, e o Estado vai complementá-lo para aqueles que não podem pagar. É a proposta do Voicher do Guedes, tanto para a saúde quanto para a educação, por exemplo.
Então, você vai vendo como você vai corroendo as estruturas dos direitos sociais no Brasil e vai colocando ela na mão da iniciativa privada. Na outra ponta, a PEC 32 permite, se for aprovada como está, que o governo federal, né, o presidente da República, e não só ele, né, governadores e prefeitos, centralizem o Estado. Essa também deve, pelo menos é a grande briga lá da CCJ, a proposta coloca que o Estado brasileiro, que ele é definido pelo Legislativo, né, e ele é gerido pelo Executivo, há uma mudança de papéis. Passa a permitir que o Poder Executivo ele passe a efetivar montagens e desmontagens de estrutura de Estado, quando ele altera as autarquias fundacionais, as autarquias e fundações, com as possibilidades de sua criação e descriação sem passar pelo Congresso Nacional. Isso significa que estruturas que incomodem o atual governo poderiam ser simplesmente desmontadas por um decreto, inclusive parte da importante das universidades. Então, é só para olhar um pouco o que está na PEC, na PEC que tem a ver com esse projeto de desconstrução do Estado brasileiro. Na outra ponta, tem um movimento claro, e é óbvio, que vai impactar diretamente o servidor público. Por quê? Porque o servidor público não tem jeito. O servidor público é, na grande maioria, o braço que executa o direito social. O que você faz quando você vende o direito social e põe na mão da iniciativa privada? Você corta os braços. Então, o que está por trás de todo esse processo? Bem, aí está lá. A primeira coisa é você acabar com a estabilidade do servidor público. Então, você acaba com a possibilidade do servidor público ser um ente estatal, ou seja, um ente de Estado, ter uma carreira de Estado, uma carreira que tem longevidade e que não flutua ao sabor do poder político de plantão. Então, o que é por trás de você simplesmente quebrar a estabilidade do servidor público? De alguma forma, desmontar as estruturas que estão hoje e colocá-las para a venda no mercado. Não vai ser mais um servidor público que vai ser o professor, vai ser uma empresa que eu vou contratar. Seja uma empresa individual, uma empresa coletiva, uma empresa internacional, você vai remodelar o Estado e transferir os fundos públicos, que somos nós, né, os fundos públicos montados a partir dos nossos impostos, que vão ser transferidos para a iniciativa privada. Para isso, você precisa fazer o quê? Você corta o braço da execução dos direitos sociais. Então, você, de um lado, asfixiou, né, financeiramente, a PEC do teto, e agora a PEC emergencial, e, de outro, você vai reduzir a capacidade do próprio Estado se manter enquanto estrutura que provê serviços. Então, quebra da estabilidade. Introduz dentro do Estado o conceito da rotatividade. Por quê? Porque dos 5 vínculos que eles estão propondo, 3 vínculos são vínculos de rotatividade. Um vínculo de prazo determinado, um vínculo de contrato de experiência e ampliação ali dos cargos em comissão. Todos eles sem estabilidade, todos eles que rodam numa velocidade a dispor do político de plantão. O quarto vínculo é o vínculo por prazo indeterminado, sem dizer que ele é seletista. Ele não diz que é seletista, ele só diz que esse servidor, que deve ser a maioria que vai estar dentro dos direitos sociais, não tem mais estabilidade, né? E você mantém as carreiras típicas de Estado, que na cabeça deles, basicamente, significa tributação, fiscalização e uma parte do poder de polícia. Isso, de certo modo, é o resumo da PEC 32. No meio disso, eles falam o tempo todo que não vai atingir os trabalhadores da ativa, os servidores da ativa. Isso não é verdade, porque o conjunto de vedações que está lá, né, os que vocês já ouviram, já falaram, muita gente vem falando, a gente tem vedações que vão férias superior a 30 dias, aqui nós estamos falando, por exemplo, do recesso escolar, fim de todos os adicionais por tempo de serviço, o fim do efeito retroativo de reajustes salariais, o fim das licenças prêmio, por exemplo, toda a possibilidade agora, que é uma outra discussão da PEC 188, que é a redução de jornada com redução de remuneração, quer dizer, você não permite a redução de jornada sem redução de remuneração, enfim, você tem um conjunto de vedações que passam a valer, eles dizem que só vale por os novos, mas a gente sabe que quando vedações entram na Constituição, inevitavelmente ele impede as regulamentações de que parte dessas questões sejam efetivadas em qualquer momento para o servidor atual.
Ele vai impactar diretamente os aposentados, apesar de todos não falarem disso, mas vai impactar por quê? Porque quando você muda a estruturação de cargos e de vínculos dentro do Estado, o aposentado perde a relação de paridade. Ele vai ser paritário a quem? Vamos lembrar que uma das grandes conquistas do servidor público na reforma de 2003 e mesmo na reforma de 2019 foi manter a paridade para os servidores que ingressaram antes de 2003. Essa paridade passa a estar comprometida, porque as carreiras não estão mais em equilíbrio, eu não tenho mais relação de paridade, quem é meu cargo de paridade, uma vez que o conceito de função foi retirado da reforma. O artigo 37 substitui o termo função pública por termo vínculo. Então, você muda conceitualmente, juridicamente, inclusive, os conceitos de cargo dentro do Estado. E, por fim, ele ele caminha para que os novos servidores, os novos trabalhadores de Estado, do Estado, eles estejam incorporados ao regime geral de previdência. Bem, o que está lá na reforma de 2019? Toda vez que os sistemas próprios de previdência estiverem em desequilíbrio, você cria uma contribuição extraordinária, uma contribuição complementar. Muito bem, se você vai ter um processo que já aconteceu, de ampliação das aposentadorias, porque vão se aposentar, né? Uma geração inteira se aposentou para fugir da reforma e uma nova geração começa um processo de aposentadoria, mais retardado, mas vai continuar. Mas não ingressa novos servidores, o que acontece com o regime próprio? Ele desequilibra. Desequilibra, vai aumentar a contribuição. A contribuição vai incidir sobre quem? Sobre aposentados e servidores ativos. Então, quando a gente olha para o cenário da PEC 32, ela atinge o conjunto da sociedade. Agora, o conjunto dos servidores. E qual vai ser a pauta do governo? A pauta do governo para aprovar a PEC 32 é nos dividir. Primeiro, ele diz que os atuais não serão afetados, depois ele diz que os carreiras típicas de Estado vão ser privilegiados, depois ele diz que a grande cúpula do poder não será inserida, vamos lembrar, né? Ministério Público, Judiciário, né? Os juízes estão fora, o próprio Legislativo está fora, e ele vai dividindo as corporações e, no final das contas, quem vai pagar o preço mais alto são, de certo modo, as carreiras vinculadas aos direitos sociais. E aí nós estamos falando saúde, educação, assistência, tecnologia. Esse mundo vai ser o mais atingido.